Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês, né? Como está sendo aí os seus dias nessa semana, né? Já estamos entrando já na reta final do mês de janeiro, né? E até que o Senhor ele tem nos abençoado, ele tem nos guardado, né? E nesse dia a gente vai falar aqui um pouco aqui sobre o selamento e também um pouco sobre a chuva serôdia, né? E o interessante é que esses dois temas, né? O selamento e também o derramamento da chuva serôdia, nesses últimos tempos aí, um pouco antes ali do fechamento da Porta da Graça, ele é um assunto que ele é muito bem pouco falado dentro da igreja, né? E muitas das vezes quando este assunto ele é falado dentro da igreja, ele é falado de uma forma muito teológica, né? Uma forma assim que chega muito a desejar, né? De uma forma assim que a igreja ela venha a se acordar pela situação morna e espiritual a qual ela se encontra. Eu acredito que se muitos dos homens de Deus e mulheres de Deus que levasse essa mensagem de uma forma bem abrangente, né, para que a igreja pudesse sentir a necessidade do perigo ao qual ela se encontra, eu acredito que essa mensagem que fala sobre o selamento, que fala sobre a chuva serôdia, eu acredito que trazia e iria trazer um grande reavivamento espiritual dentro da igreja. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o selamento, né? E um pouquinho também sobre a chuva serôdia. Não nesse mesmo vídeo, tá bom? E eu peço para vocês aí acompanharem no caso aí, né? Como vocês podem estar ouvindo aí, o galo tá aqui ao lado cantando, né? Uma maravilha. E em Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 4, nos dito o seguinte: Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo ali os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra a árvore alguma, né? Então, ali, na sequência, né, da visão, né, o apóstolo João vê um outro anjo, né, subindo ali na banda do sol nascente, e que este anjo ele tinha ali o selo do Deus vivo, né? E este anjo, ele clama ali com grande voz aos 4 anjos, né, que se encontram ali nos 4 cantos da terra. Então, esse anjo que sai, né, que se encontra ali na nascente do sol, ele clama com grande voz, dizendo para esses 4 anjos, dizendo que eles não venham danificar, né? Não venham danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, né? Pelo qual processo? Pelo qual motivo? Né? Pelo motivo de ainda muitos não estarem selados. Então, este anjo, né? Este anjo aí que sobe ali na banda ali do sol nascente, ele diz ali para os 4 anjos, né? Ainda não soltar os 4 ventos, porque ainda muita parte da igreja ela ainda não está selada. Então ele fala, né? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que sejamos assinalados, né, na testa os servos do nosso Deus. Então ali este anjo, né, e o apóstolo João, né, no caso aí o apóstolo João que ouve, né, o que o anjo fala, né, e ele diz: eu vi o número dos assinalados, que eram 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, né? Irmãos, qual os seguintes objetivos, no caso aqui, para o selamento, né? Qual o propósito eminencial para o selamento, né? O que o selamento ele engaja na vida de um cristão? Eu vou descrever aqui 4 fatores aqui, né, que são principais para a vida do cristão após o selamento, né? Primeiro, o selamento, irmãos, ele alcança os seguintes objetivos, tá bom? Primeiro, ele fixa na vida os princípios da lei de Deus. Ou seja, um dos fatores principais para o selamento é de fixar na vida espiritual do cristão, né, os princípios, né, da lei de Deus. Mostrar que a lei de Deus ela continua e estará para toda a eternidade em alto vigor, né? Porque os princípios da lei de Deus mostram o caráter de um Deus santo, né? O segundo ponto o selamento faz que os selados, né, eles sejam fiéis na observância do sábado
em meio à apostasia da mais feroz perseguição. Olha que interessante, né? Então, o segundo passo, né, o segundo processo do selamento, ele faz que cada ser humano que seja selado sejam fiéis na observância do sábado, né? Interessante que esses que vão ser selados, né, eles vão ser fiéis, né, até a morte, né, em ocasião da observância do sábado. Por quê? Porque um pouco antes do fechamento da porta da graça, né, haverá dois tipos de perseguição. O primeiro, que é o período de angústia prévia, e o segundo, que é após o fechamento, né, aonde haverá então ali um decreto de morte para aqueles que observam os mandamentos do Senhor, né, principalmente que são fiéis na guarda do sábado, porque nesses últimos dias a grande rebelião, né, o grande conflito entre o bem e o mal, ela está no ato da adoração, né? Satanás, ele busca emitir na mente de muitos aí esse ato de adoração. E se formos para as escrituras, né, lá em Apocalipse capítulo 12, vai descrever ali que houve uma grande guerra nos céus, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se você quiser pesquisar nas escrituras, lá em Daniel, ou lá em Daniel, não, lá em Apocalipse capítulo 12, né? Vai descrever então essa guerra que houve no céu, né? Então essa guerra vai descrever o ato de Satanás, qual era o principal propósito de Satanás, né? Então o principal propósito de Satanás era a adoração, era de ser adorado como um Deus, né? Esse era o propósito. E quando ele foi expulso com a terça parte dos anjos, né? Ele colocou essa rebeldia dentro do coração do ser humano. Então, sempre foi o principal requisito dessa luta entre o grande conflito entre o bem e o mal é a adoração. Então, nesses últimos momentos, aí Satanás está trabalhando grandiosamente para colocar o seu ato final em cumprimento, né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é preparar para que esses que sejam selados venham passar, então, ileso, né, pelo tempo de angústia, enquanto se encontram sem mediador, mantendo-se além do pecado, né? Mantendo-se ali afastado totalmente do pecado. Ou seja, então o terceiro passo é esse, né? O selamento, ele prepara ali para que os fiéis eles venham passar ileso no tempo de angústia. Lembra que eu falei um pouco aí sobre o fechamento da porta da graça? Entendeu? Então, após o fechamento da porta da graça, agora Cristo, que até esse exato momento, Cristo ele se encontra onde, né? De acordo com as escrituras e com as profecias, Cristo ele se encontra no lugar santo dos santos, no santuário do céu, como o nosso intercessor, como o nosso sumo sacerdote. E vai chegar o momento que Cristo ele vai deixar o lugar santo dos santos, que é justamente após o fechamento da porta da graça, né? E ele sai do lugar santo dos santos, tira as suas vestes sacerdotais e agora coloca as suas vestes de justiça, né? Ele coloca as suas vestes de justiça. E nesse momento, né? Nesse momento aí, quando Cristo ele sai, a porta da salvação já está fechada para a humanidade, já está fechada para todos, né? Aquele que foi salvo estará salvo e aquele que estará perdido vai estar perdido eternamente, né? Com fogo e destruição, pois é isso que a Bíblia nos mostra que vai acontecer com esses, né? Então, o terceiro passo do selamento, ele prepara, né, ali os santos para passar ileso pelo tempo de angústia que vai ocorrer para toda a humanidade nesses últimos tempos aí, após o fechamento da porta da graça. E quando a gente vai lá, no caso, para Daniel, capítulo 12, né, versículo 1, ele vai retratar justamente sobre esse período, né, de tempo de angústia a qual a humanidade vai ter que passar. E o interessante é que os santos, né, eles vão passar ileso nesse período. Por que eles vão passar ileso? Porque esses santos, né, eles vão estar com a proteção de Deus, com a proteção divina, e mais, vai estar com a proteção dos santos anjos do Senhor, nesse período de tempo de angústia e no período de perseguição, a qual muitos vão ter que passar nesses últimos dias, né? Então, o quarto passo ali do selamento, ele preserva, né, vai preservar os santos, né,
já justamente já no ato da destruição final que ocorrerá sobre o planeta, que é justamente ali no momento que Deus vai enviar então os seus juízos, né? Que é justamente as 7 últimas pragas que vai vir sobre o planeta Terra e sobre todos aqueles que foram desobedientes aos mandamentos de Deus, né? E levaram as suas vidas cotidianas. Né? Então, esses são aí um dos fatos principais ali do selamento, né? São esses 4 passos principais. Mas fica a pergunta, o que realmente é o selo de Deus? Né? O que é o selo de Deus? E quando vai ocorrer esse período do selamento? Né? Então, esses 2 passos, né? Esses 2 passos principais, o que é o selo de Deus, né? E quando ocorre esse selamento, a gente vai estar estudando com vocês e passando uma informação um pouco maior, né? Num outro vídeo. Desde já fica meu abraço carinhosamente e você possa estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que as pessoas possam conhecer o processo que estamos nessa reta final antes do fechamento da Porta da Graça. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Que Jesus seja sempre o centro da sua vida e também da sua família. Um grande abraço.